Toda a cidade recebe hoje, numa entrevista à distância, o senador Tarso Gereissati, do PSDB do Ceará. Senador, obrigado por estar com a gente nesta noite. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer. Bom, nós vamos começar a nossa conversa pelo fato mais recente, que foi a exposição do presidente Jair Bolsonaro, neste domingo, nas ruas do Rio de Janeiro, em um ato que reuniu milhares de apoiadores, todos aglomerados, sem máscara, né, assim como ele, que já é uma cena comum desde o início da pandemia, mas também ao lado do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Mais munição para a CPI da Covid, senador Tarso? Boa noite. Mais do que mais munição para a CPI da Covid, é mais uma prova de ações criminosas que estão sempre sendo cometidas pelo senhor presidente da República e em companhia do ex-ministro da Saúde, Pazuello, que, além de ter cometido este ato criminoso, ele cometeu infrações contra o Estatuto do Exército Brasileiro, cometeu infrações na CPI ao mentir de uma maneira descarada ao dizer que usava máscara, que era contra a aglomeração e que o que aconteceu em Manaus, quando ele foi fotografado sem máscara, foi apenas um incidente porque ele estava indo comprar uma máscara, justamente. Quero lembrar que nós temos ainda com cerca de, infelizmente, média de 2.000 mortos por dia, média móvel, que é altíssimo, maior da história do Brasil, maior desastre humanitário da história do Brasil, e que o distanciamento social é fundamental para conter isso. E, portanto, são quase que genocidas as atitudes do presidente e dos seus ministros da Saúde. Senador, por esse fato, Pazuello deve ser convocado, portanto, na CPI? Claro, porque ele mentiu de uma maneira muito ostensiva, muito explícita para a CPI, isso é crime. E ele vai ter que vir e confirmar aonde ele mentiu, aonde ele estava sendo falso. Isso se tornou quase que obrigatório diante da atitude de deboche dele. Deboche não diante do seu cargo, quando foi ministro da Saúde, das suas responsabilidades, deboche dos 4.000 e quase 50.000 mortes no Brasil, deboche com a CPI e com os médicos e daqueles que atuam na frente de saúde no nosso país. Senador, amanhã a médica cearense Mayra Pinheiro será ouvida pelos senadores. A CPI está iniciando aí as oitivas do segundo escalão do governo, que é justamente quem coloca a mão na massa, os executores dos planos de combate à Covid no país. Então, há uma expectativa de avanço nas análises da comissão? Assim, a médica a doutora Mayra vai ser chamada basicamente, principalmente, por suas ações em relação à cloroquina e mais especificamente a sua atuação quando da tragédia em Manaus, quando centenas de pessoas morreram asfixiadas por falta de oxigênio, e ela esteve lá representando o Ministério da Saúde e tudo indica que, e ela vai falar sobre isso amanhã, que ao invés de providenciar o oxigênio necessário para evitar esse drama, ela saiu receitando cloroquina e catequizando o uso de cloroquina como solução para o problema. Ações que renderam, inclusive, o apelido de Capitã Cloroquina, a médica, né? Mas governadores e prefeitos também serão chamados para depor? Pode ser. No caso, por exemplo, do governador do Amazonas, é bem possível. Desde que apareçam fatos concretos, correlatos à crise que nós estamos investigando, a culpa, as omissões em relação à pandemia,
governadores e ou prefeitos podem ser chamados. No caso, 2 governadores me parece que são bastante prováveis que sejam chamados. O governador do Amazonas e o governador do Rio de Janeiro. Mas ainda não há uma previsão para isso. Não, porque tem dezenas de requerimentos convidando depoimentos, mas será incluído na pauta. A CPI pode inflamar, na sua opinião, o processo de mais um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro? Não é o objetivo da CPI, não é impeachment. O objetivo da CPI, número 1, é apurar os responsáveis pelo Brasil ter chegado a esses números horrorosos, quase que desumanos, de idade média. Quais foram os culpados, por ações ou omissões? E se um governador, um prefeito, aparecer nessas investigações, será chamado. Mas também para evitar que os erros continuem acontecendo, como é o fato dessa aglomeração que você acabou de falar aí no Rio de Janeiro, provocado pelo presidente da República, com a presença do presidente da República e também com a presença, que é gravíssima, do ex-ministro da Saúde. Entrando um pouquinho aqui nas eleições de 2022 e também buscando um assunto bem recente que rendeu muito na imprensa, o que representou para o senhor o encontro dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula, que aconteceu agora na semana passada? Eu acho uma necessidade que o país tem de diálogo. Nós não podemos cair neste clima que nós estamos vivendo de ódio. Adversários políticos não significa que são inimigos mortais. Adversários políticos convivem com as diferenças e com as divergências e com as ideias do outro. Essa é a democracia. Esse é o fundo da democracia. Ainda mais quando se trata de 2 ex-presidentes da República e no momento em que o país vive uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social, mais do que não só natural, mas até necessária. Não vejo nenhuma sinalização política a partir daí. Mas deixa algum desconforto no meio tucano? Não, sim, alguns, infelizmente, alguns ainda estão... nós estamos vivendo um clima de polarização muito radical e esse clima está contaminando quase todo mundo. Mas a nossa proposta, desde a criação do PSDB, é um partido democrata, essencialmente democrata, que convive bem com as divergências. É nosso dever, como democratas, argumentar, discutir, discordar e conviver com elas e respeitar as divergências. É assim que a gente vai construindo a democracia, e não odiando os que têm opiniões ou posições diferentes de nós. Agora, o seu nome é um dos mais cotados nas prévias do partido, né? Já se considera um pré-candidato? Ainda é cedo, eu acho que não tem muita coisa para rolar. Nós temos bons nomes aí colocados, não só dentro do PSDB, fora do PSDB. O importante é que a gente saia dessa polarização, que nós acabamos de falar sobre ela, desse ódio extremista de um lado, ódio extremista do outro lado, e que o Brasil fique dividido e apartado pelo ódio e pela intolerância. Nós temos que ter um Brasil só, que, evidentemente, multipartidário e como uma democracia de liberdade, com posições divergentes que discutem, e aquelas posições que vão ganhando mais consistência, mais consenso, aquelas que vão se impor. Então, retirando o nome do senhor, entre Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Dória, do estado de São Paulo, quem o senhor apoiaria? Quem é o melhor candidato, na sua visão? Eu acho que o melhor candidato é aquele que tiver, não só dentro do PSDB, quem sabe fora também, aquele que tiver maior probabilidade de somar e aglutinar
para que tenha menos candidatos de centro e venha com a bandeira de pacificação do Brasil e sair desses extremismos. Ciro Gomes será seu aliado, senador, nas próximas eleições? O Ciro é candidato a presidente, ele tem esse direito, ele conquistou através de muita luta esse direito, já foi mais de uma vez candidato à presidência, tem um eleitorado relevante no país hoje, em qualquer estado brasileiro, e ele tem o meu respeito, com certeza tem o meu respeito. E como eu disse, convivo com ele dentro da nossa antiga ligação fraterna de amigos, mas respeitando as divergências. Para encerrar, o senhor, em algum ponto, qualquer que seja, concorda com as diretrizes do governo Bolsonaro? Eu tive uma certa afinidade com a política econômica, mas mesmo essa política econômica, ela foi sendo distorcida ao longo desses anos, porque o presidente Bolsonaro, a princípio, quando nomeou o ministro Paulo Guedes, ele aparecia como um economista liberal e pregava algumas medidas que eu tinha simpatia. Mas o próprio presidente Bolsonaro não é nem liberal, nem perto disso. Pelo contrário, ele é corporativo, é extremamente corporativo, estatizante, e a junção de Paulo Guedes com Bolsonaro não está dando certo, porque não está saindo nada, absolutamente nada. O senhor pode citar uma dessas medidas que o senhor levaria à frente num possível governo a partir do próximo ano? Bom, com certeza, reforma administrativa, reforma tributária, privatização de algumas empresas, não todas, de algumas empresas estatais, uma política em que o Estado tivesse maior presença na segurança social e segurança alimentar, são algumas políticas, por exemplo, que já deveria ter saído do papel. Senador Tasso Gereissati, eu te agradeço muito a participação no Jornal da Cidade de hoje. Sucesso da CPI da Covid e também em todos os atos no Senado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite a todos vocês.